Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal sobre gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson e hoje iremos falar sobre estratégia de crescimento, sobre varejo, né? Esse grande mercado que existe, que faz o mercado girar. E para falar sobre esse assunto, temos aqui o Eduardo Lemos, que é especialista em varejo, é professor, é consultor, é palestrante. Então, seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Robson, pelo convite. É um assunto que nos deixa bastante feliz falar de varejo, né? Porque o varejo move a economia e é que está na ponta de todos os relacionamentos de consumo. Bacana. Foram quantos anos, desde o início, são quantos anos de vivência com varejo? São mais de 30 anos de vivência com varejo, né? Aos 18 anos eu ingressei no processo de trainee da Riachuelo, e aí foi todo um caminhar escalonável, aprendendo, conhecendo e se aprimorando, né, nesse mundo maravilhoso que é o varejo. Legal. E como foi esse primeiro contato? Antes de ser trainee, você já tinha tido alguma experiência com varejo? Já tinha tido alguma experiência com a família? Alguma referência em casa? Como é que foi esse primeiro contato? Na verdade, eu ingressei no varejo aos 18 anos, né? Então... Foi bem no início mesmo. Bem no início, né? Foi feito a maioridade e tive a experiência de ingressar no varejo, né? Assim, o meu pai, ele tinha o que se dizia na época uma gráfica, né? Então já não deixa de ser um serviço para o varejo, porque os impressos que eram ofertados, né? Hoje ainda se usa impresso, né? Era um trabalho que se fazia muito para grandes empresas de varejo, né? Então não deixa de ter também, vamos dizer, esse DNA no sangue, né? A referência, né, de um empreendedor em casa, de alguém que lida com negócio, ajuda muito, inspira, né? O filho, quem está ali do lado. E motiva também, né? E quando você entra no varejo e se encanta por ele, a palavra é encantar, pela sua dinâmica, pelos movimentos, porque o varejo ele tem essa dinâmica maravilhosa, né? Ele tem uma ação maravilhosa. Claro, tem também o lado de buscar os resultados, os trabalhos, suas metas, mas tem um lado do movimento, né? A vida é movimento. Eu acho que o que encanta mais é esse movimento maravilhoso. Sim. Você falou algo interessante, que é onde a magia acontece, né? As indústrias produzem, o mercado está ali a fim de consumir, e é no varejo, é na loja, né, no balcão, que tudo acontece, que a magia acontece. A troca, né, acontece. É perfeito, muito bem lembrado, Robson, porque ali o relacionamento, a troca, você está tendo as marcas, enfim, toda o que a gente chama assim. Tem uma matriz que a gente trabalha muito, que é o AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e aquisição. Então, o varejo dá isso, a grande vitrine que é o varejo, né? E hoje é uma vitrine mundial, né? Pela força da internet, né? Verdade, a gente vai falar sobre a internet daqui a pouco. E como foi sua experiência na Riachuelo como trainee? Resumidamente, é complicado resumir 33 anos em poucos minutos, mas qual foi sua trajetória ao longo desses anos dentro da empresa, as conquistas, Vamos lá, a trajetória é o seguinte, imagina você o seguinte, você aos 18 anos, né, eu já fazia faculdade, enfim, mas você entra para fazer um trabalho numa empresa maravilhosa, mas mesmo assim você entra... Bom, você 18 anos, sua primeira experiência, tudo é muito novo. Entra tudo muito verde ainda, muito verde, muito desafiador, né? Enfim, mas tem uma coisa muito forte, que é o desejo, que é querer conhecer, né? Quando você tem o desejo de buscar, de conhecer, isso vai descortinando, vai abrir, é como se você fosse abrindo os caminhos, né? Então, o primeiro grande desafio, você imagina o seguinte, aos 20 anos, depois de 2 anos desse processo, você escolhido para ir para uma loja em Fortaleza. Eu estava em Recife, né, a minha cidade, você foi escolhido para ir para Fortaleza, uma loja que ficava no centro de Fortaleza, ainda está no centro, que é Fortaleza, centro, uma loja vendendo isso. Eu diria que esse foi o grande desafio, porque nesse período de trainee, nesse período de trabalho, foi feito um trabalho
que eu posso dizer que foi dentro dos parâmetros e até com uma performance, não digo superior, mas desejada, né? E aí eu já fui escalonado, houve essa escala e você vai estar convidado aí a Fortaleza. Esse foi o primeiro grande momento. Desafio. O grande momento, o desafio. Depois disso, tiveram mais momentos desafiadores. Se eu for falar minha linha do tempo, o nosso tempo aqui vai... Então, vou falar assim, os maiores, vamos dizer, os desafios que foram mais pujantes assim. Depois disso, veio o desafio de você inaugurar a primeira loja do Amazonas Shopping, o primeiro shopping da região norte, isso em 91. O grande shopping, Amazonas Shopping na região norte. Olha, você vai inaugurar a primeira grande loja da região norte. Ou seja, a Zona Franca também muito com a força de negócios grande, ou seja, o Amazonas Shopping, que ainda é, com certeza, um grande centro de venda. Isso foi o maior desafio. E essa loja performou maravilhosamente bem, teve uma performance, primeiro lugar em volume de negócios, né? Uma representação muito boa. Experimentando, inclusive, abrir aos domingos, já em 91, o Amazonas Shopping, estava abrindo aos domingos, vários desafios, e ter uma loja com maior volume de vendas, né? Isso foi realmente bem desafiador. E um mercado muito bom. Depois desse desafio, já fazendo uma escala, final de 90, a loja do Rio de Janeiro, a primeira loja do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade também de inaugurar e ser gestor da primeira loja do estado do Rio de Janeiro, que foi em Madureira, Zona Norte, no Shopping Madureira. Um shopping também bem forte, Madureira, uma área de um fluxo maravilhoso. Outro grande desafio, a primeira operação no Rio de Janeiro, Lojas Riachuelo. Enfim, aí vieram outros desafios também, alguns desafios muito pujantes, né? Eu fui também, nesse período, gerente-treinador, foi muito bom. Participei do primeiro mentoring da empresa também, mas um grande desafio, né, para sintetizar, foi em 2013, quando, num único dia de venda, a loja vendeu R$1 milhão. Um resultado surpreendente. Surpreendente. Né? Isso houve toda uma movimentação. Tem uma matriz que, para simplificar, eu gosto muito de utilizar: pessoas, processos e resultados. E, claro, o ecossistema, né? Um ecossistema que favorecia muito, né? Amparado por esse maravilhoso ecossistema que amparou muito, mas também nesse tripé, assim, pessoas, processos e resultados. E daí vem um número maravilhoso e que entrou no radar do histórico da empresa para abrir a porta para que outros números maravilhosos como esse fossem sendo realizados. Você me falou da experiência de expansão, né? Isso. Nordeste, Norte, Sudeste. Isso. Quais são as diferenças, de que forma essa diferença impacta, assim, de cultura, de perfil de comportamento consumidor, loja de shopping, loja de rua? Quais seriam essas diferenças que o senhor percebeu na prática? Assim, loja de shopping, loja de rua tem uma diferença, né? Até hoje tem, né? O shopping por si, ele tem uma ancoragem muito maravilhosa, né? E tem os públicos específicos. O cliente, originalmente, o mercado de rua, ele é muito mais antigo do que o shopping, né? Então, tem aquele público que é o público dos grandes centros, né? Nós temos em Natal, Alecrim, em Recife, próximo ao Mercado de São José, o Rio de Janeiro, como chama o Saara. Né? Então, todos os seus centros têm essa pujança. Tem um perfil mais popular, mais né? popular, exatamente, que é um perfil muito mais popular. O shopping, ele abrange tudo, né? Se você pegar, ele abrange tudo, mas o centro tem essa diferença, que é um perfil mais popular. Né? Então, isso está bem clarificado, e principalmente para quem tem seu objetivo de comercializar, porque ele vai ter o seu target, o seu público já definido. Essa é a diferença. Bacana. Em relação a regiões, assim, Nordeste, Norte e Sudeste, foram as 3 regiões que o senhor atuou diretamente. Qual foi assim, Robson? No Norte eu percebi que o público tem um perfil
diferente? No Sudeste também tem um comportamento diferente do Nordeste? Deu para perceber alguma coisa ou no dia a dia não sentia tanta diferença? Não, na verdade é o seguinte, quando você vai operar uma loja que vem para uma região, você começa a ter, vamos dizer, as particularidades regionais. Mas no nosso caso, que trabalhando com moda, a moda ela é universal, né? Entra a cartela de cores, de tendências, e ela se torna universal. O que vai ter a diferença é o seguinte, você está na coleção primavera-verão, na coleção outono-inverno. Outono-inverno, na região sudeste e sul, alguns produtos com a linha mais pesada, eles têm mais força de venda por conta da característica da própria região, né? Então é mais o mix de produto que muda. Um mix de acordo com a estação. Sim. Mas no final há eu diria assim, uma paridade muito grande. Muda porque você tem uma região mais fria, a tendência é que os produtos com apelo para uma linha mais de inverno, eles têm uma força maior de vendas. Bacana. Falando em shopping, numa conversa que a gente teve, você me falou de um episódio lá no Shopping Recife, da porta da entrada do shopping, que ali fez toda a diferença. Como é que você encontrou esse problema, né? A raiz desse problema? A raiz desse problema, muito bem lembrado. É o seguinte, quando eu fui gerenciar a loja do Shopping Recife, a Riachuelo do Shopping Recife, tem a porta lateral que recebia e tinha um ponto de ônibus antes, né? O ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus, as pessoas adentravam nessa porta lateral. Imagina esse movimento maravilhoso, né? E, lógico, é normal, toda a loja, como ela é constituída, o movimento de força dela, de vendas, está para o mall do shopping, para a entrada do shopping. Então, eu assumi essa loja e comecei a observar que esta porta, que é lateral, que é uma porta secundária, ela poderia ser trabalhada mais. E como ela poderia ser trabalhada mais? Ou seja, a informação do produto, das coleções, também prestigiar essa porta. Não que ela não fosse prestigiada, mas merchandising diferente no merchandising, perfeitamente. Então, porque é uma porta, né, que você tem. Qual a entrada? E para confirmar isso, nós fizemos uma contagem de entrada dessa porta lateral versus a porta da frente. O número era surpreendente. Claro que as portas de loja, elas têm seus acelerador e desacelerador, né? Você vai saindo, você acelera, né? E você vai chegando, você vai desacelerando, né? Isso o Paco Underhill, que tem no livro dele Vamos às Compras, ele fala isso com muita propriedade. Então a gente tem descompressão, né? Você chega da rua, né, afobado, às vezes você vai desacelerando para compra. Perfeito, né? Perfeito. Então, essa desaceleração. Só que vamos utilizar essa porta lateral, né? Porque na época, imagina o seguinte, o shopping em Recife, né, que fica em Boa Viagem, a parada de ônibus que ficava justamente a principal entrada passava a ser essa porta lateral. Olha que maravilha. Então, disse, vamos trabalhar, ou seja, a força de venda também já era trabalhado, claro, mas ainda trabalhar mais, utilizando mais essa condição. E com isso, o que ocorreu? As vendas se exponenciaram mais ainda. E essa descoberta se deu em parceria com o shopping. Com o shopping também. Qual a importância de ter uma boa relação com os parceiros estratégicos, seja no shopping, seja um vizinho, às vezes um concorrente? Como é que isso funciona no dia a dia para que você possa ter resultado melhores para o seu próprio negócio? Olha, né? Muito boa a sua pergunta. Por quê? O shopping, os parceiros são favoráveis. Eu quero até lembrar o Amazonas Shopping, que foi uma parceria fantástica. Eu me lembro que quando o superintendente do Amazonas Shopping chamou as âncoras, né, eu era uma das âncoras representando, aí ele disse assim, estamos pensando em abrir abrir as lojas aos domingos. Isso em 1991, 92, imagina. Era uma novidade abrir as lojas aos domingos, né? E eu disse, vamos pensar, lógico, vamos fazer uma escala que o colaborador, o funcionário, ele tenha seus descansos, tudo previsto. Fomos ao sindicato, enfim. E nisso daí, junto com o shopping, né, nós abrimos a loja aos domingos. E o domingo passou a ser um grande dia de venda também.
Era uma das maiores horas de venda. A experiência deu certo. Isso numa parceria. Olha que fantástico. Ter essa unificação, essa parceria, isso cria uma força muito grande. E o resultado vem nas vendas. E você me falou de uma técnica num treinamento e também conversando no café, de encontrar a razão do problema. Perfeito. Né? Os 5 porquês. Me fala um pouco mais disso, que eu acho que é importante que o nosso espectador também tenha essa técnica e possa aplicar no seu negócio no dia a dia. Não só no negócio, mas na vida também, né? Exatamente. Essa técnica é bastante conhecida, né? Até a Falcone, né? Utiliza ela. É você encontrar a raiz do problema, você encontrar a causa fundamental. Principalmente, é natural que no mundo rápido que se vive, em busca do resultado, muitas vezes a gente não encontre a causa raiz ou não busque ou não trabalhe ela e aquele problema ele passa a se perpetuar. Isso, né, não é bom para o negócio, porque quando você tem um problema, o objetivo seu é eliminar. Muitas vezes se trata só o sintoma, né? Sim, perfeitamente. Óbvio, se trata um sintoma e lógico, aquele agente, aquele empreendimento, ele vai continuar e ele se exponencializa. Né? Por exemplo, a causa raiz se trabalha com 5 porquês. Né? Então, e o porquê feito de forma competente, né, é muito bom. Quando você faz o porquê, você faz a pergunta. E na filosofia tem até diz o mundo não é feito de resposta, o mundo é feito de perguntas, né? Ou seja, tem mas vamos lá. Por exemplo, você tem uma situação, né? Uma situação prática, né? Por que o caminhão não fez a entrega? Você é um centro logístico, né? Por que o caminhão não fez a entrega? Porque o motorista não chegou a tempo, ou não. Mas por que o motorista não chegou a tempo? Bom, não chegou a tempo porque a bateria descarregou. E por que a bateria descarregou? A bateria descarregou porque os faróis do caminhão, aliás, ficaram desligados. Aliás, ficaram ligados e isso descarregou a bateria. Sim, e por que ficou os faróis ligados? Bom, ficou ligado porque ele esqueceu. E por que ele esqueceu? Porque ele saiu apressado. E por que ele saiu apressado? Parece até uma coisa meio lúdica, né? Mas é necessário isso. E você chega a encontrar a causa raiz e você elimina. Nós não temos a prática de trabalhar os 5 porquês. Infelizmente, nós não temos. Se contenta com a primeira resposta. Às vezes é muito raso, né? É muito raso. E essa primeira resposta ela não dá força a resolver aquela situação, lamentavelmente. É verdade. A gente falou aqui de resultados, né? De venda expressiva, de estar em primeiro lugar. São resultados importantes, mas tudo parte de uma meta, né? Qual é a sua técnica? Assim, Robson, existem outras lojas, existem outros gerentes, até mesmo de outras empresas, que não conseguiam alcançar essa meta, por mais que desejasse. Então, eu queria perguntar uma pergunta mais até íntima sua. Qual a sua técnica de desenvolver uma boa meta? Já que a gente falou, né, da venda de 1 milhão, hoje está muito em moda, né? Essa é a pergunta, de 1 milhão. É a pergunta de 1 milhão, né? Bem, primeiro, eu quando assumia uma unidade, uma loja, eu traçava uma meta. Por exemplo, a loja de Salvador, eu cheguei em janeiro, eu disse, bom, em maio é o 2º dezembro do ano, né? Tido como 2º dezembro. E aí, por incrível que pareça, lógico, cheguei em janeiro, aí trabalhei o mês de fevereiro pensando em maio, não abrindo mão dos compromissos, das metas, e testando, que é como se, imagina o seguinte, você estivesse fazendo grandes testes para quando chegar em maio você atingir aquela sua venda. Bom, daqui a pouco, março, você começou a perceber. Aí tem o que é uma meta. A meta, primeiro, você tem que traçar seus objetivos. O objetivo, eu gosto muito quando tem vamos dizer assim, essa pequena equação. Pessoas, processos e o resultado. Por quê? Pessoas é quem move. Então, você tem que ter as pessoas fazendo bem feito, com competência. E o que é competência? Competência é o chá. O que é o chá? É o conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é ter o saber. Certo? A habilidade é saber fazer. E a atitude é a motivação, é o querer fazer.
de uma forma simples. Quem está assistindo aí tem que anotar essas 3 palavrinhas aí. É a chave, né? É a chave, né? E é por isso que eu disse, a pergunta de 1 milhão. Mas é verdade. Então, a gente diz, então, peraí, então, essa pessoa tem... Aí você vai tratar os desvios e trata com os 5 porquês, né? Com perguntas competentes, né? Que tem essas competências e vai começar a trabalhar. Enfim, e aí entra uma coisa que é o clima. O que é um clima numa empresa? É gerir bem as pessoas, desenvolver, trabalhar muito feedback. Eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, porque eu entendo, feedback é muito importante. A avaliação de desempenho, ela tem que ser vista como, eu diria assim, como um grande instrumento para ter os resultados necessários. Ela tem que ser bem orquestrada. Então, tudo isso, e os processos, você já está numa empresa grande, empresa que lhe dá todas as condições. Não estou dizendo que a pequena não dê, né? Eu estou dimensionando assim. Tudo, o que é que fica? Fica a responsabilidade de você seguir, traçar, acompanhar e executar. Bacana. Esse é um eu diria assim, foi sempre um dos objetivos. Porque você tendo um objetivo, você tem aquilo como objeto seu. Aí você já tem a meta, que é uma meta, ela também tem que ser específica, mensurável, realizável e temporal. Que é a técnica SMART. SMART. Né? Pega no gancho do que você falou, as pessoas é que move, né? No varejo é muito conhecido por ser só passagem. As pessoas começam a trabalhar com vendas, no atendimento, depois fazem uma faculdade, se formam e saem do varejo. Como é que é motivar essas pessoas que às vezes não estão interessadas em permanecer, fazer carreira naquela empresa, naquele segmento? Muito bem. Existem 2 fatores do varejo, né? O Frederick Eserberg, ele fala isso com muita propriedade, né? Que é a segurança, né? E os valores de necessidades, né? Então, buscando isso, você vai ver que o seguinte, se sua empresa fornece os valores básicos, né? Um ambiente limpo, um ambiente confortável. E o outro ponto, a segurança, ela vem também se você vê que você tem um plano de carreira. Talvez, no meu caso, eu tinha a vantagem que a empresa tem plano de carreiras, tem tudo muito determinado. Isso também você tem as pessoas querendo. Eu até lhe digo o seguinte, né? Operar, para você ser um empreendedor, é importante que você também mostre que essa empresa ela tem um propósito, né? Até abrindo parênteses aqui, eu diria que a grande chave para a empresa é o propósito. E por que o propósito? Porque você quer saber a importância da sua empresa, se eu tirar minha empresa do segmento, as pessoas vão sentir falta, então ela tem um propósito na vida das pessoas. Eu acho que todo empreendimento ele tem que ter um propósito. O propósito é isso. Não é só ganhar dinheiro, né? Não é só vender. Tem que ter algo a mais, né? Robson, por incrível que pareça, quando você tem um propósito, o universo ele conspira a favor. Eu não digo conspirar, que é uma palavra, ele contribui a favor. Então, toda empresa que tem um grande propósito, esse ecossistema é muito favorecido. E, claro, né, isso chama-se valor. Isso contribui muito. Então, respondendo a sua pergunta é isso. Primeiro, o clima dentro da empresa, como está. Os valores básicos estão satisfatórios para o time de cliente interno, ou colaboradores, ou funcionário. Não é? Existe um plano de carreira, uma possibilidade de crescimento, ou até também, e os treinamentos. Treinamento, ele é importante, é fundamental. A avaliação de desempenho. Olha quantas chaves você tem em sua mão que pode conduzir o teu empreendimento ao sucesso. E nessa avaliação de desempenho tem os feedbacks, né? Muita gente hoje fala de feedback, mas acaba sendo só uma crítica e não tem um retorno, né? Não há uma conversa. Muito bem, eu entendo assim, o feedback ele tem que ser estruturado. Ele tem não só o feedback, a avaliação de desempenho ela não pode ser um documento que ela tem um período de calendário. O feedback, ele
ele é contínuo, ele é presente, e ele não, o feedback ele tem que ser, ele tem, claro, no seu conteúdo ele tem que ser orientador, ele pode ter ali aquela crítica sadia e também encorajar, e também ter o fator de encorajar as pessoas. Essa é a diferença. Se é pautada na condição do feedback, não apenas como um instrumento, tem um calendário, vamos dizer, em abril é a avaliação anual ou semestral. Tudo bem que tem que ter, mas ele não pode ser feito como uma forma de uma meta mera simplesmente. Ele tem que ter um cunho de desenvolver as pessoas, de treinar e de possibilitar o crescimento das pessoas. O feedback tem muito isso também. A gente está falando de varejo, está falando de vendas, né? O senhor geriu a equipe. Quais, na sua visão, as características de um bom vendedor, de um bom atendente de loja? Primeiro, assim, tua pergunta foi fantástica, porque isso é de fórum íntimo meu. Primeiro, eu acho que para qualquer, não só vendedor, mas vamos lá, vendedor, né? É gostar de servir. Eu até agradeço a oportunidade, porque toda vez que você tem alguém que voluntariamente gosta de servir, essa pessoa, claro, sendo capacitada, tendo as possibilidades desenvolvida, com certeza vai ser um grande vendedor ou uma grande vendedora. Mas o primeiro ponto é gostar de servir, né? Esse é o primeiro ponto. Então, é fantástico isso, né? Se você gosta de servir. E outro segundo ponto, né? Aí é uma vivência minha, você também ter objetivos pessoais, que com isso você atrela o teu objetivo pessoal ao objetivo de buscar suas metas, de superar suas metas. Eu acho que essas são duas características importantes. Você servir. Tem pessoas que gostam de servir, tem pessoas que você está ali andando, sei lá, sua mala caiu, a pessoa vai te ajudar. Imagina você ter essa pessoa na tua organização. Ela vai trazer isso para a tua organização. E o público percebe, né? E o público percebe. Uma vez eu fui visitar uma loja, eu ia apresentar uma proposta, só que a dona não estava a gerente lá. Eu não fui comprar, era moda fitness feminina, bem específico, mas o atendimento foi tão bom que eu fiquei pensando, se eu tivesse uma loja, eu queria uma vendedora como essa. Porque a gente percebe, ela encantou ali. Ela encanta, o termo é esse. Então é isso, gostar de servir. Eu tenho certeza, não, acredito que essa pessoa, ela tem essa capacitação de servir. Então, primeiro ponto, você, lógico, né, entender que aquela pessoa gosta de serviço. Você vai ter uma pessoa aliada ao teu negócio, que vai servir o teu cliente, que vai servir a pessoa. Esse é o cliente. E também ela tem um objetivo pessoal. Quando você tem pessoas que têm objetivos pessoais ou objetivo pessoal e tem esse lance, eu acredito que esse ingrediente aí faz um vendedor de sucesso. Faz a diferença. Faz a diferença. Vamos falar um pouquinho de internet agora. Vamos lá. O senhor já deu uma introdução ali no início. A internet mudou o jogo, né? Quando você começou em 91... né? Mais um pouquinho aqui atrás. Atrás. Não vamos entregar a idade, não. Mas como você começou, o varejo era muito diferente, não tinha internet impactando nas vendas, impactando na concorrência, né? Hoje a gente concorre com China, com os Estados Unidos, com qualquer outro país. É verdade. É uma loja que... Eu tenho clientes que têm loja em casa. E vende para todo o Nordeste. Não precisa ter um ponto físico no shopping, num centro comercial. Startups estão aí, né? Agora eu quero depois te falar um detalhe das startups. Né? Bacana, segura aí para a gente falar. Mas como é que o senhor vê, como é que você enxerga a entrada da internet e o impacto disso no varejo? Olha, a internet eu vejo como extremamente positivo, né? A internet, ela facilitou nossa vida hoje. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo mais global. Aqui no Brasil mesmo, o Pix, né? Você fazia transferência, ainda tem as transferências mais tradicionais, mas você pagava uma taxa, você tinha um prazo, né? Hoje você tem a internet, ela veio para facilitar a saúde, a educação, cursos que você faz de forma online ou até híbrido também, os trabalhos agora, enfim. Olha
quanto a internet, a força da internet é. Agora, ter a internet e também o físico, que acontece muito isso, o físico digital, né? Então, o físico e o digital, ele é alinhado, precisa voltar no básico. Como é que está a sua prestação de serviço? Como é que está o meu ecossistema? O meu propósito, olha o propósito de novo. Né? Porque imagina você o seguinte, eu vou ter um contato pela sua empresa, pelo canal, pode ser pelo Omnichannel ou até pelo WhatsApp. Né? E se eu tenho um tempo de demora fora de um padrão, porque hoje a gente já tem até um tempo de espera ou de demora nas próprias redes, né, online. Se esse tempo excede, adiantou. Por isso que eu digo, faça bem o seu físico para você se formatar para online. Porque algo que poderia exponencializar o seu trabalho, ele pode ser, inclusive, um ofensor. Então, como é que está o meu propósito no meu trabalho? O que é que eu estou entregando? Se eu já tenho um trabalho muito bom, o meu projeto, o meu trabalho é que esse trabalho que hoje é na área física, para o digital, para a internet, ele tenha a mesma face. É um desafio. É um grande desafio. É um desafio, porque muita gente avançou para redes de internet, né? Mas o que é que ocorreu? A experiência, a famosa experiência, que é tão falada, sua experiência naquele canal ali, em algum momento pode até ter criado um desconforto. E tudo que você construiu no físico pode agora, inclusive, ter uma perda ali. Eu assino embaixo em tudo que o senhor falou. Exatamente a forma como eu enxergo. Eu acho que o digital começa no offline. Isso. É uma coisa que eu tenho falado bastante. As lojas físicas não vão morrer, porque a experiência é diferente, é complementar. É complementar. Uma retroalimenta a outra. Muita gente pesquisa na internet e compra na física. Isso. Ou compra na internet, vai receber na física e compra mais. Você falou algo, outro dia eu estava conversando com um amigo, ele disse, cara, eu fui na loja X, pesquisei lá, né? Recebi um atendimento, ele até disse, quase que eu estava comprando na física. Eu disse, deveria ter prestigiado lá. Aí fiz a solicitação na internet, teve um grande dissabor. Tudo que aquele vendedor construiu na loja física, ainda bem que ele ficou com a sensação de 50% não entregue. Não foi totalmente perdido. Não foi totalmente, porque aquele vendedor da loja física, né, eu estou dizendo porque ele falou que era uma pessoa que atendeu com conhecimento do produto, fez o que a gente chama o CVBA, que é muito importante. Você talvez ficou curioso. Fiquei. Né? Que falou da característica do produto, né? Das vantagens, dos benefícios, né? Explicou mesmo, porque todo produto, né, fez um trabalho maravilhoso, mas quando chegou no canal que é da internet, ele teve uma chateação. Né? Aí foi ligar para a empresa, que tem um telefone de contato, né, que a gente é o telemarketing receptivo, chamado receptivo, né? Ativo e esse é o receptivo. Ainda teve outra contrariedade pelo tempo de espera. Então, veja que se isso não tiver, o ecossistema não tiver bem trabalhado, algo que está se expandindo muito, pode ser um braço que, infelizmente, deixa uma negatividade no ecossistema daquela empresa, né? É verdade. Então, as lojas físicas não vão morrer. Vão morrer as lojas que não estão preparadas, que não oferecem uma boa experiência, tanto no off como no digital. Hoje em dia, as pessoas falavam, eu vou entrar na internet. Hoje a gente não tem mais essa questão de entrar ou sair da internet. Não. A gente está conectado o tempo todo, querendo ou não. Eu sempre falava, alguns anos atrás, minha empresa não está na internet ainda. Eu disse, está. Você que não está se posicionando da melhor forma, mas seu concorrente já está, seu cliente já está, seus produtos já estão na internet. Talvez você não esteja lá de forma passiva. Passiva, né? E aí você precisa ter uma estratégia para adotar o digital, para oferecer uma boa experiência para o cliente. Mas eu acredito muito nisso, que é complementar. Só voltando ao que eu falei,
é muito comum as pessoas comprarem na internet e quando vai buscar ali na loja, comprou e vou buscar na loja. Quando ela vai buscar o produto, ela compra muito mais. Ou pesquisa somente no digital e vai comprar já certo. Talvez o papel do vendedor diminui até um pouco, ali já vai querendo comprar. Eu quero esse produto, esse que eu já pesquisei, já sei o preço, eu quero só pagar e levar. Né? Então, é muito importante que o empresário do varejo ou de qualquer outro setor esteja antenado, entenda essas diferenças, que a forma de conduzir o cliente à venda, né? O fechamento de uma venda no digital é no offline é outro, mas em ambas as formas, né, tem que ter uma boa condução e tem que estar tudo funcionando perfeitamente. Não adianta você oferecer uma boa experiência no site e a entrega não ser boa. Verdade. Né? Aí você tem que pensar, a entrega vai ser própria, vai ter alguém ali da minha empresa entregando, que eu tenho um controle da entrega, vai ser terceirizado, né? O atendimento do saque, receptivo ou ativo, vai ser ali um robótico, o cliente vai esperar horas e horas e não vai resolver o problema. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado, alinhado, para que o cliente possa estar satisfeito em ambos os canais. É um desafio, e é um desafio constante de trabalho, de acompanhamento, de muita dedicação, né? Para ir buscando essa sintonia, para afinando o instrumento. Mas é um desafio, é preciso acompanhamento, é necessário dedicação. Avaliação de desempenho, não só aquela avaliação anual ou semestral, mas uma avaliação bem feita, que ela seja não uma avaliação predatória, né, mas uma avaliação com respeito, trabalhando as competências, o chá, conhecimento, habilidade e atitude, né, conhecimento, né? E ouvindo o cliente também. E ouvindo, né, exatamente. O cliente por mais que isso seja até uma retórica bastante difundida, já falada, o cliente é aquela pessoa que pode fechar qualquer organização o mais rápido possível. Verdade. Né? O cliente é a sua majestade, embora isso já é decantado em prosa e verso, mas que se tenha isso na prática, né? O entendimento do cliente, as pessoas, todo mundo está extremamente preparado. E numa situação dessa, se você me perguntar, Robson, qual a solução? Preparação. E ter as pessoas nos lugares certos. E quais pessoas eu vou ter nos lugares certos? As pessoas que tenham aquela capacidade de servirem. Né? Essa faz a diferença. E capacitar as pessoas, preparar, ter um clima sadio, né? Que também as pessoas se sintam seguras, né? A liderança, a transparência, isso tudo promove um resultado benéfico. E nesse resultado benéfico, aí vem o valor, né? E vem o que as metas começam a serem superadas. E você vai trabalhando cada vez mais porque você vai interagindo. Claro que sempre vai ter alguma ruptura, faz parte. Faz parte, só é trabalhar as cinco causas, né? Os 5 porquês, aliás, né? Que você vai encontrar aquela causa raiz de trabalho e eliminar. E resolver, né? E resolver, exatamente. Eliminar e em resolver. Relação ao startup, eu fiquei curioso a sua visão sobre startup. Não, o startup, eu tenho uma matéria que saiu, não me lembro qual foi, se foi o valor econômico, que é um número bem interessante, né? Que fala no ano passado que 36% dos empreendedores, dos startups, fracassaram por conta do desconhecimento da própria lei que rege. Então, veja, aí é quando diz, alguns minutos atrás eu falei, você está preparado, né? Então, é interessante, o startup, geralmente, quando você pensa em startup, você pensa totalmente no digital. Na tecnologia em si, na tecnologia. Né? E nesses 36%, acredito, uma pessoa extremamente capaz de tecnologia, mas será que houve um desenho de um propósito de trabalho? Olha o propósito voltando aí. Será que eu estava entregando o propósito? Qual o meu propósito?
Todos nós temos um propósito enquanto empreendedor, como consultor, ou como, vamos dizer, como CNPJ, como empresa. Todos têm um propósito. E é esse propósito que vai exponencializar os seus negócios. Bacana, é isso mesmo. Às vezes, o empresário ele não pode focar somente em uma área. Eu sou técnico, eu gosto de tecnologia, não vou me interessar sobre gestão de pessoas, sobre finanças, sobre marketing. O empreendedor ele tem que ter um mar de conhecimento, né? E às vezes 2 dedos de profundidade, né? Eu acredito muito nisso. Eu também acredito. E também se fala no conhecimento inteiro hoje em dia. Você sabe um pouco de tudo e se aprofunda em uma área. Mesmo que seja a sua área de tecnologia, claro, mas você tem que ter uma visão geral de tudo para poder delegar, para poder atrair pessoas de qualidade para estar ali do seu lado, né? Gerindo que você não tem 100% de propriedade. Em relação a gente estava falando aqui de erros, né? Erros e acertos. No varejo, de uma forma geral, de que forma você enxerga que é um erro básico que muitos empresários, muitos lojistas ainda cometem hoje em dia? No pleno 2002, você vai numa loja e encontra esse erro e diz assim, infelizmente ainda acontece. Assim, eu não posso dizer se é erro totalmente, eu diria assim, falhas, né? Tá? Rupturas, tem um gap aí, tem essa ruptura. Eu entendo que, novamente, o que mais você vê uma ruptura é no atendimento. Ainda fica a desejar. Ainda né? Acredito que você até também você concorda. Por quê? Aí você fazer um trabalho em cima, você como empresário, né? O Robson, o meu atendimento, como é que ele está? O atendimento é um leque grande, né? Porque você tem o quê? Seus produtos, o seu ambiente e você sabe como está o nível do seu produto, as suas instalações, né? A gente tem até aquela máxima, né? Que os P's, né? O ponto, o produto, o preço e a promoção, que é o marketing, né? Isso. Mas, enfim, ou também as ofertas. Mas, enfim, o ponto já está sagrado, bom, gostoso, né, satisfatório. O produto também já está resolvido, né, que ele acredita que está resolvido, não tem ruptura nele, né? E aí vem o principal, primordial, o atendimento. Então, eu percebo que esse é um ponto que ainda tem bastante oportunidade. Porque acredito que o produto, vamos dar um exemplo, você tem rupturas de tamanho. Você tem um produto que do tamanho, por exemplo, médio, é o que tem mais força de vendas. Você vai junto a teu fornecedor, faz um trabalho e tenta resolver o mais breve possível, porque senão você vai perder força de vendas. Mas o atendimento, a capacitação, o querer servir, isso é perceptível que ainda tem uma oportunidade. Já melhorou bastante, mas ainda tem oportunidade. Mas ainda pode ser melhor, Pode. Porque o quanto você pode servir e servindo aquela pessoa que vem buscar a tua loja, teu empreendimento, o quanto aquela pessoa pode adquirir, né? O quanto ela pode, vamos dizer assim, sair mais satisfeita. Porque o objetivo é esse, criar satisfação nas pessoas. Verdade. Você está criando a satisfação porque você está suprindo uma necessidade. As pessoas, quando procuram qualquer empreendimento, elas estão buscando suprir a necessidade dela. Olha que ligação legal isso. Que às vezes não é roupa, às vezes não é um calçado, às vezes não é um eletrônico. É outra necessidade, né? São as necessidades. Diversas. Então, imagina, eu tenho uma necessidade, procura a sua loja, procura o seu estabelecimento, e naquele momento eu fui muito bem atendido, o produto está adequado, o preço está dentro de... Imagina a minha satisfação. Quando essa necessidade, eu me lembrar que houver novamente uma necessidade, eu vou te procurar. Certamente. Um erro que eu acho que é bem comum também, e ainda acontece, eu digo ainda porque não deveria mais acontecer, é o lojista ou empresário que acredita no marketing de esperança. Ele abre a loja e tem uma loja bonita, tem um estoque, um mix de produto muito bom, mas ele não investe em marketing. O marketing dele é de esperança. Ele abre a loja, cruza os braços
e espera o cliente entrar assim, sem nenhum estímulo, né? E, infelizmente, não é assim que acontece. Não. O cliente precisa ter um estímulo, precisa ter uma comunicação, precisa ter uma ação de marketing. E aí eu lhe pergunto, qual a importância do marketing no varejo, para as vendas? Exato. O marketing ele vem mostrar, a gente falou em necessidade, pegando até esse último gancho aí, o marketing justamente vem mostrar o que eu posso suprir as suas necessidades no mercado. Olha que coisa legal. De forma proativa, numa comunicação que você entenda e você diz, poxa, então aquela empresa vai suprir a minha necessidade. Quando eu pensar em comunicação, eu penso no Robson. Em comunicação não tem melhor, porque o marketing dele, ele está trabalhando dentro do propósito dele e está entregando o que ele diz. Porque, de novo, isso é muito importante. Não adianta fazer um marketing maravilhoso se eu tenho uma ruptura, se eu tenho uma quebra, se eu tenho uma entrega com deficiência. Então, o marketing, o propósito do marketing é ele mostrar a você, aos clientes potenciais, né, que sua necessidade pode ser sanada ou pode ser suprida com excelência. Repito, que sua necessidade vai ser suprida com excelência. Bacana. A gente está encaminhando para o final, tem umas perguntas aqui, só para a gente concluir. Qual foi seu maior aprendizado ao longo desses anos, né? Assim, Robson, se eu pudesse resumir em um episódio, uma frase, uma palavra que eu aprendi, que eu levo para a minha vida, além do trabalho, seria isso. Tem uma frase... Bom, boa pergunta, né? É muito difícil você, durante muito tempo, né, você sintetizar. Mas tem algo que eu acho muito... Eu poderia dizer duas, fazer um binômio. Eu vou fazer um binômio aqui, né? A primeira é o inconformismo, né? Mas um inconformismo sadio. Com propósito, né? Com propósito. A palavra propósito, perfeito, né? E o primeiro é se desafiar. Eu acho que é muito... Eu acho não, eu entendo, né? Um professor meu, quando a gente falava, eu acho, ele disse, você acha ou acredita? Não tem aqui, então, diz, eu acredito. Eu acredito que desafiar-se, ou você se desafiar, é fundamental. Assim, e eu gostei o Mário Cortella fala o seguinte, né? Você ter a coragem, mas aí eu gosto quando ele coloca a coragem com competência. Porque as pessoas, é preciso ter coragem, claro, mas é preciso ter coragem com competência. Não é só impulso, né? Não é só impulso. Bom, senão eu vou abrir um empreendimento, e aí eu já fiz um plano de negócios, como é que está? Eu já montei um DRE, eu tenho um propósito, eu fiz a pesquisa de mercado, né? Então, bom, em resumo, essa coragem, mas eu diria o seguinte, inconformismo. Inconformismo é maravilhoso, né? Nós estamos aqui porque houve muita gente inconformada, né? Verdade. E o desafiar. Se você se desafiar todo dia, né? Se você, qualquer coisa que você faça, eu vou me desafiar, né? Claro, o desafio aqui que eu falo é simples, né? O desafio dia a dia ele é maravilhoso. Porque a vida é movimento. E esse movimento requer desafios. Bacana. Duas palavras muito importantes, verdade. Não é? Eu me permita dizer, né? Eu sei que falar da gente é um pouco modéstia à parte, né? Parece presunção da nossa parte, mas eu entendo que você se desafiar é a você mesmo. E quando você está trabalhando com a equipe, você se desafia e a equipe está vendo que você está se desafiando, ela percebe. Ela vai seguindo você. Porque o líder, né? O líder se desafia, se coloca. Se coloca também. E ele age com aquele objetivo. E aquele objetivo tem uma meta. Agora, e quais são os seus desafios na vida pessoal? Qual é o seu desafio? Porque isso encanta muito você atingir objetivos. E sem conformado. Não inconformado, crítico, inconformado, reclamão, né? Não, amargo. Não, inconformado, eu posso fazer melhor, eu posso buscar isso. É perfeccionista? Não diria que isso é... Mas é inconformado com você.
não é se vitimizar, não é transferir responsabilidade, mas o que é que eu posso fazer? Isso eu posso fazer melhor? Posso. Parece uma obra de arte. Imagine um artista, né? Eu fiz um trabalho que foi me solicitado de um treinamento e cada vez que eu olhava para o treinamento eu mexia na apresentação e era legal isso. E eu disse, bom, eu tive um feedback muito positivo, né? Foi muito legal, mas eu digo o seguinte, o legal é isso, então esse inconformismo é muito bom. Bacana. Duas palavras que eu vou levar também para mim. Eu fico feliz, mas isso é o que move a gente, inconformismo e desafiar. Se desafie, não, pequenos desafios, pode ser pequenos, não precisa ser grandes desafios, não. Em qualquer área, se você está frequentando uma academia, vai colocando um pequeno desafio. O desafio já é frequentar todo dia para alguns, né? Então já é um desafio, não é? Se manter, né? Se manter. Exatamente, não estou nem falando aumentar a frequência dos... Tem uma coisa que eu acho legal, quando que você fez algo pela primeira vez? Há quanto tempo você fez algo pela primeira vez, né? Aquele gostinho, é legal fazer algo novo. É, né? legal mesmo. Por mais que a gente tenha, sei lá, 30, 40, 50 anos, pode experimentar algo novo. Claro. Né? Claro, isso é o que movimenta a gente. Eu volto a dizer, a vida é movimento, né? Esse movimento é muito legal. E o verbo é ação, né? A gente está aqui falando já há algum tempo. Então, qual foi meu desafio de hoje? O meu desafio é conseguir ir para a academia para fazer a minha atividade física todos os dias. É um desafio, né? E aí, o meu inconformismo, o que é que eu estou aprendendo, como é que foi meu trabalho, como é que eu preciso fazer isso melhor. Comece por você, que eu acredito que aí é que está a grande chave. Bacana. Me fala rapidamente como é que está a sua vida hoje. O senhor saiu dessa empresa, né, do Grupo de Riachuelo, o senhor está trabalhando como consultor, como palestrante. Me fala um pouco como é que as pessoas podem lhe encontrar, que tipo de trabalho você está desenvolvendo atualmente. Legal, muito legal a sua pergunta. É o seguinte, eu já quando trabalhava na empresa, né, eu era muito estimulado já, eu fui gerente treinador, né? Primeiro, já falei, participei do primeiro mentoring da empresa e sempre eu fui muito estimulado, eu sempre gostei muito de trabalhar treinando, enfim, movimentando as pessoas, porque eu acredito que tudo advém das pessoas, né? Não é só um jargão, mas isso é fato, né? Enfim, aí o que é que eu fiz? Eu já tenho uma pós-graduação em gestão pela Getúlio Vargas, né? Enfim, e depois eu disse, olha, eu vou fazer uma pós-graduação em docência do ensino superior. Porque eu escutava... Muita gente nem entendeu, né? Não, na empresa teve pessoas que falaram assim, né? Porque termina a gente usando o LinkedIn como uma rede de informação. Agora, isso é perfeito, você tem esse perfil. Isso foi enfim, para aprimorar. Embora alguns amigos dizem, não precisa, você já... Né? Mas é bom, acho que você buscar o conhecimento, ele vai te potencializando. Enfim, aí... nisso daí houveram convites. Você fechou o ciclo, você pode fazer um trabalho. Eu comecei a receber convites. Achei muito legal isso também, claro. Aí você precisa montar um portfólio, né? E de forma ainda... Eu disse, vamos ver o propósito. Aí eu me lembrei de uma reflexão do Pablo Picasso, que ele dizia o seguinte, né? Ele escreveu, está nos anais, o meu dom é compartilhar o que sei com as pessoas. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Essa expressão do Pablo Picasso, né? Então, eu vou pegar me permita dizer, esse manancial e começar a também compartilhar, que isso também dá uma satisfação, né? Porque quantas pessoas foram formadas, estão em cargos de gestão na empresa, fora da empresa, né? Isso é muito comum, eu recebo. Então, eu vou pegar todo esse know-how, me permita assim dizer, toda essa experiência, toda essa força de vendas e colocar isso para compartilhar.
E aí e nisso daí, para fechar, eu estou fazendo aquilo que eu tanto falo, eu estou servindo. Bacana. Né? Está devolvendo, né? Eu estou devolvendo, assim, o que recebi. Eu penso muito nisso, parece até, mas é um ato legal, porque você está devolvendo. E as devolutivas, os feedbacks que eu tenho recebido são bem, eu diria assim, bem positivos, né? Bem positivos. Então, estou nesse propósito, e que, por incrível que pareça, também me deixa muito feliz, porque quando você vê pessoas entusiasmadas, né, agradecendo, os olhos brilhando, isso é muito legal. Legal. Então, é isso. Tem só uma pergunta que é chave, a última, de verdade. A gente tem poucos minutos. Mas qual a sua dica para o empresário, seja ele de varejo, ou indústria, ou serviço, qualquer área e qualquer... A gente fala muito de marketing aqui, mas a dica pode ser bem livre. Pode ser qualquer coisa. Para que ele possa aplicar e acelerar o negócio dele. Assim, Robson, se ele fizer isso, o negócio dele vai. Mas olha, primeiro assim, Robson. Não existe fórmula secreta, né? Fórmula, eu fico muito assim, eu não estou fazendo nenhuma crítica. O segredo. As 5 formas. Já conversamos já conversamos sobre isso. Mas é uma dica que se a pessoa aplicar, ela tem uma boa chance de ter um resultado. Eu acredito assim, primeiro, eu não diria só uma, né? Preparação. Né? Preparar. Segundo você tem que estar preparado e você tem que estar muito dedicado, dedicação. Dedicação, não estou dizendo, mas um amigo meu disse, não, mas eu não vou deixar de viver. Eu disse, eu não estou falando isso. A dedicação não precisa ser em longas horas, mas que tem que ter dedicação, que vem foco, né? Agora, primeiro, preparação. Você está preparado? E outra coisa, de novo, eu vou trazer um inconformismo. Mas não é um inconformismo ácido, que sai machucando, que sai ferindo, mas é um inconformismo de você buscar o desenvolvimento, de aprendizado. Eu entendo isso eu diria que essa é a veia central, se é assim que eu posso chamar. Esse inconformismo, mas não inconformismo que você saia destruindo, que você seja... ácido, né? Já repetindo, mas é um inconformismo de aprendizagem, de trazer as pessoas, de dar as mãos, né? E eu não poderia fechar esse nosso bate-papo maravilhoso, muito obrigado pelo convite, de dizer o seguinte: não deixe de comemorar seus resultados. Mas comemore. Porque para fazer a maior venda expressiva, quando eu falei que foi feita, a gente sempre comemorou. Tem um fato até interessante, né? Toda vez que a gente fazia um resultado, eu colocava o hino da vitória. Acho que é o hino da vitória do Senna, não sei se o termo é isso, hino da vitória. Então, isso fica uma marca, né? E aí, de repente, eu quero escutar na área interna, né? Eu quero escutar mais o hino da vitória, né? Então, é muito legal isso. Não deixe de comemorar, acho que é importante você comemorar. Isso é muito, eu diria assim, são chaves fundamentais. Bacana. Fico feliz pela sua participação, agradeço bastante esse momento que o senhor teve compartilhando aqui, fazendo entrega, devolução, de tudo essa bagagem que o senhor já teve. E agradeço também a você que está assistindo, que assistiu, que foi conosco aqui durante esse período. E até o próximo Acelera Marketing.